Nós estamos já praticamente no final da nossa série, estudando sobre os fundamentos da vida cristã, os fundamentos da nossa fé cristã. Estamos no capítulo 11, final do capítulo 11. Deus faz questão de trazer a história de Terá, que é pai de Abraão, e daí então depois segue a história de Abraão. Nós vamos ler a partir do versículo 27 do capítulo 11 de Gênesis. 11, capítulo 27. Nós vamos ler entrando pelo capítulo 12. E nós vamos até o versículo 4. Desculpa, até o versículo 6, tá bom? Gênesis, capítulo 11, desde o versículo 27 até o 12, o versículo 6. Ok? Vamos ler com atenção, tá bom? São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, que era filha de Harã. Harã, irmão de Naor. Portanto, Milca era sobrinha e também esposa de Naor. Harã foi pai de Milca e também de Iscar. Portanto, a gente pode dizer que Harã era pai de Milca, de Iscar e também de Ló. Versículo 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã. Não confunda, tá bom? O nome do filho de Terá é Harã, mas a terra aonde eles chegaram também é Harã. Eles foram até Harã, onde ficaram. Versículo 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus, os filhos de Canaã, os cananeus, habitavam essa terra. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, por favor. Acabamos de te pedir, Deus, que tu nos abençoes mais uma vez, e nunca é demais. Nós estamos aqui em fragilidade, Senhor, numa completa incapacidade, e eu peço que o teu Espírito, por favor, nos ressuscite aqui e nos faça olhar e ver aquilo que a tua palavra contempla para nós, Senhor. Também te peço a bênção sobre cada pessoa que agora está assistindo, cada pessoa que está aqui nesse santuário, que o Senhor mesmo contemple o coração, faça resplandecer a tua vontade, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.
A Bíblia está vindo do geral para o particular. A história que vai entrar agora é a história dos patriarcas, a história da fé. A história da fé agora que dá nascente aquela síntese, aquele lugar chamado a família dos judeus, a família da fé dos judeus. Abraão se torna o pai de todos os judeus, de todos os que são filhos de Isaque, o filho da bênção, o filho da promessa de Abraão. Mas para chegar na história de Abraão, a gente vê Deus reduzindo o espectro. Ele vem de todos os filhos de Noé. Depois da dispersão de Babel, a gente vai encontrar a família de Sem, e dentro dessa família de Sem, Deus põe os olhos em Terá, e em Terá ele tem 3 filhos, mas Deus põe os olhos em Abrão, e começa a contar a história de Abraão, onde Deus passa a ter uma relação mais íntima com Abraão. O que eu queria ver com você hoje é que Abraão é chamado, e esse chamado precisa ser bem entendido e bem discernido à luz da Bíblia, não à luz de ideias que já foram provavelmente inseridas na nossa ótica, na nossa percepção, que muitas vezes terminam desviando os nossos pés. Perceba, eu já ouvi várias vezes textos, já vi pessoas pregando sobre a história do chamado de Abraão, falando a respeito de missões. E a história de Abraão não é uma história de um missionário. Você pode identificar claramente que Abraão não é chamado para Canaã a fim de evangelizar os cananitas ou os cananeus. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele foi até Canaã para pregar o evangelho ou para anunciar o evangelho. O que a Bíblia diz é que Deus chamou Abraão lá em Ur da Caldeia e o direcionou até Canaã, para que aquela terra da promessa fosse a terra onde Deus evidenciaria o seu plano salvífico a partir da família de Abraão. Portanto, a gente pode dizer, no sentido mais geral, a partir da promessa que Deus faz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a gente poderia dizer que a partir de Abraão, a história de Jesus e, portanto, a história de salvação, que salva todos os homens, nasce em Abraão. Mas, no entanto, qual foi precisamente o chamado de Abraão? O que é que Deus queria com Abraão quando ele chamou lá em Ur da Caldeia? Não é para ser necessariamente um missionário, mas era mais essencial, era mais radical, fazia parte de uma raiz muito mais essencial do que necessariamente a missão. Deus chamou Abraão para ser e não para fazer alguma coisa. Essa diferença precisa ser muito, muito bem entendida. Não há missão, não há convocação à obra antes que Deus defina quem somos. Nós observamos isso como exemplo paradigmático em Jesus. A Bíblia diz que antes mesmo de Jesus começar o seu ministério, um ministério público, efetivo, pragmático, que revelaria a salvação aos homens, que traria para mim e para você o livre acesso a Deus, a Bíblia diz que ele é levado até um lugar de batismo. E ali no lugar de batismo, Deus Pai, com sua voz, brada do céu, anunciando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba que o que Deus está dizendo a respeito de Jesus não tem relação nenhuma com as obras, não tem relação nenhuma com alguma missão que Jesus estivesse fazendo.
Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, Jesus não tinha praticado nenhum milagre, nenhuma boa obra. Jesus simplesmente estava obedecendo o Espírito, foi até o Rio Jordão. Em chegando lá, João Batista se encontra com ele, e depois de batizado, então a voz do céu brada em alto e bom som: este é meu filho. E essa é a identidade de Jesus. Tanto é assim que a Bíblia diz que depois ele, pelo mesmo Espírito, foi guiado até o deserto, e passou no deserto 40 dias e 40 noites. E a essência da tentação que tenta tirar Jesus é: se és filho de Deus. A essência da tentação é a respeito daquilo que Jesus é, não a respeito daquilo que Jesus faria, mas essencialmente é a respeito daquilo que Jesus é. Portanto, o diabo chega para Jesus e pergunta, ou propõe: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, e aos teus anjos está ordenado que eles peguem e te guardem e se movam em tua direção. Perceba, irmãos, que não há nenhuma missão, não há nenhuma evangelização, não há nenhum anúncio, não há nenhuma boa obra, não há nenhuma coisa boa que possa sair antes que Deus defina, que Deus provoque, que Deus anuncie aquilo que nós somos. O ser precede o fazer. Não há boa obra sem que sejamos. A gente precisa discernir isso com muita clareza, porque às vezes a gente acha que há uma boa mão, uma boa condução, uma boa obra por pessoas que não conhecem a Deus. E conquanto a obra em si, o que foi feito, pareça para nós bom, aquilo não agradou a Deus na essência. E você pode ter esse paradigma agora que eu estou falando, como sendo para você um paradigma simplesmente irrefutável, e portanto, à medida que eu falo, talvez na sua cabeça esteja sendo intricado, e você está dizendo assim: pastor, eu discordo. E eu não tenho problema nenhum que você discorde de mim, é até bom, porque às vezes a gente para ouvir, para perceber melhor o anúncio, o texto. Mas eu tenho um sério problema com pessoas que não ouvem, não discernem e não percebem a palavra. Porque discordar de um homem, de um pastor, mesmo de um erudito, de um doutor, de um PhD, de alguém que tem títulos e mais títulos, é uma coisa. E nós podemos, mas discordar da palavra e discordar do Espírito é heresia, é provocação, certamente está trazendo juízo para si. Portanto, irmãos, antes de pensarmos assim, eu discordo ou concordo, vamos avaliar se é bíblico. Se for bíblico, a gente tem que se render à palavra e tem que parar os nossos paradigmas errados, quebrá-los e dizer: não me servem mais. A Bíblia fala lá em Isaías 64, por favor, abra aí, versículo 6, Isaías 64, versículo 6. E perceba comigo o que é que diz. Isaías 64, versículo 6. Por favor, abra sua Bíblia e veja. Diz assim o texto: todos nós, mas todos nós, está comigo, irmão? Está vendo? Sim? Mas todos nós somos. Você percebe que o verbo é ser, antes de fazer. Todos nós somos o que, irmãos? Como o imundo. Todos os seres humanos são como o imundo. Se Deus não intervir, se Deus não fizer um milagre, se Deus não fizer alguma coisa que transforme o ser, a essência do ser humano, se Deus não intervir, todos nós somos como o imundo. Você sabe o que significa isso, irmão? Esse imundo aqui é
o pior dejeto, o pior lixo que a sua mente consiga conceber. A pior coisa, talvez você diga assim, um lixo tóxico, ou então um lixo hospitalar, ou então você diga um estrume, um esterco, ou talvez você imagine uma fossa. O que você conseguir imaginar como sendo o mais imundo na sua cabeça, aquilo que contagia e mais prejudica a saúde, Deus está dizendo que todos nós somos. Portanto, eu posso dizer que antes de Jesus morrer na cruz por nós, antes que eu e você sejamos salvos, antes da salvação operosa nos nossos membros, todos nós somos como um imundo. Portanto, qualquer pessoa, por melhor que seja, por boazinha que seja, por boa vontade que tenha, por mais que ela seja ética e moralmente correta, qualquer pessoa que não foi transformada e lavada por Jesus Cristo, por Deus é visto como um imundo. O imundo. Eu e você somos, é o que o texto diz, diante de Deus, como um imundo. Mas você pode dizer, mas eu conheço muita gente descrente, que é melhor do que o crente. E eu vou dizer duas coisas. Primeiro, esse crente é para a gente duvidar se ele é crente mesmo. Segundo, o que você está olhando nesse descrente é a mera aparência. Você não está vendo como Deus vê, porque a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O texto está dizendo que sem Jesus nos purificar dos pecados pelo seu sangue, todos nós somos como o imundo. Qualquer coisa mais imunda que você consiga imaginar, é assim que Deus, olhando do céu, nos vê. O texto diz ainda, por favor, volte às vistas, versículo 6: e todas as nossas justiças, as nossas obras justas, as nossas melhores obras. Essa palavra, quando foi traduzida para o grego, na Septuaginta, essa palavra é a mesma palavra que Jesus usa quando está falando das bem-aventuranças. Essa palavra é dikaiosune. E essa palavra dikaiosune fala de integridade. Presta atenção, a palavra não está falando da superficialidade, simplesmente das obras, mas está falando das obras que são praticadas de coração. Você está me entendendo, irmão, ou não? Sim? Nós somos como um imundo, e as nossas justiças, essa justiça é aquilo que fazemos com intenção, as melhores obras que fazemos com intenções boas. Está dizendo que as nossas justiças, versículo 6 ainda, como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Portanto, eu posso dizer, princípio bíblico, realidade da palavra, eu e você sem Jesus, sem que Jesus nos lave e nos purifique pela cruz, diante de Deus somos como um imundo. E todas as melhores obras que fazemos, não apenas no exterior, mas as melhores obras que fazemos do nosso coração, com vontade de acertar, com vontade de fazer o melhor, com vontade de ser puro, com vontade de agradar e de fazer o melhor que for possível. Por exemplo, eu querendo agradar minha esposa, eu querendo agradar o meu patrão, eu querendo agradar a mim mesmo, eu querendo agradar um bom comportamento, uma boa educação, uma boa ética, uma boa moral. Essa minha obra que é feita com tanta integridade diante de Deus, é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia seria o que resta de um tratamento de um leproso, literalmente. Então, aquelas ataduras que servem para ligar a ferida de um leproso, quando tirada, que são jogadas e descartadas, aquelas ataduras, todas sujas, todas impregnadas de lepra, aquelas ataduras são comparadas com as
obras mais justas que o homem consiga fazer. Portanto, irmãos, precisamos guardar aqui essa boa proporção. Quando a gente imagina que dá para usar, por exemplo, a igreja, eu e você, usar, por exemplo, uma pessoa que não conhece a Deus para a evangelização, uma pessoa que não conhece a Deus para fazer uma boa obra, uma obra para Deus, nós estamos ferindo um princípio da palavra. Quando vamos fazer um cursilho, quando vamos fazer um encontro, quando vamos fazer uma obra de evangelização, e supomos que podemos usar um ímpio, um descrente para fazer essa obra, nós estamos ferindo um princípio da palavra. Nós não estamos errando simplesmente porque a gente, sei lá, tem que discriminar. Nós não temos que discriminar ninguém. É um princípio bíblico. Não há missão de Deus, preste atenção, está comigo ainda? Não há missão de Deus sem um novo nascimento. Antes do fazer, é necessário ser. Há uma frase célere de Ronaldo Lidório, dizendo que o caráter precede a missão. Portanto, não é simplesmente você ser certo, mas é ser feito por Deus, filho de Deus. Deus, quando está chamando Abraão, não está chamando simplesmente para fazer, mas está chamando Abraão para ser. Por favor, volte agora as vistas de novo para Gênesis, para a gente perceber claramente. Veja o que diz. Por favor, veja. Capítulo 12, veja o que é que Deus fala. Sai da tua terra, está vendo o versículo 1? Sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E então vem, sê tu uma bênção. Sê faz parte daquilo que é. Deus não está tão interessado assim nas nossas obras, quanto está interessado no nosso coração. Não é simplesmente a gente fazer a coisa, produzir a coisa, ter uma boa plástica, uma boa retórica, um bom conhecimento, uma boa capacidade de comunicação. Precisa essencialmente que Deus transforme, faça de nós sermos uma bênção. Para sermos uma bênção, é óbvio, existe um caminho para a transformação daquilo que somos, porque se somos como um imundo, e o que Deus nos chama é para ser uma bênção, então vai haver uma grande distância, uma grande transformação em curso. A partir do momento que o imundo vai virar uma bênção, vai haver um milagre. É o que Deus está chamando na história de Abraão, um acontecimento, um episódio único, paradigmático, para que eu e você entendamos. Há um caminho de Deus com os homens. Deus faz questão, no meio da família, na família dos semitas, no meio da família da casa de Terá, Deus escolhe Abrão. Tinha mais 2 filhos, tinha Arã e tinha Naor, mas Deus escolhe Abrão e chama Abrão lá em Ur da Caldeia. Nós precisamos entender isso. Abrão é chamado no meio de um povo que é idólatra. Como é que a gente sabe disso? Não são só evidências históricas, arqueológicas que nos provam isso, a própria palavra nos prova. Por favor, abra sua Bíblia em Josué. Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué, capítulo 24, versículo 2. Veja o que diz a palavra. Diz assim:
Então Josué disse ao povo, a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram o que, irmãos? A outros deuses. Por isso, baseado na palavra, a gente pode dizer com muita clareza, com muita certeza, que essa família de semitas, na casa de Terá, que vivia em Ur da Caldeia, além do Eufrates, nessa terra que era a terra de Sinear, que era a terra da Babilônia, no grande complexo da Babilônia, nesse lugar mais desenvolvido, que os historiadores falam que Ur era um centro de desenvolvimento naqueles dias. Nesse lugar, Deus escolheu Abrão. E tinha um caminho, esse caminho era o caminho da evidência. Preste atenção para você não se confundir. Não era o caminho da transformação, porque a transformação é um milagre de Deus, mas era o caminho da evidência da transformação. Era o caminho que Deus ia revelando ao próprio Abrão, a obra que Deus tinha feito quando o chamou. Porque Deus nos chamou do império das trevas e nos transportou, nos tirou de lá e nos encaminhou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Há um milagre acontecendo. O milagre é feito por Deus quando olha para mim, olha para você e sabe que eu e você temos uma herança maldita. Sabe que eu e você não andávamos com Deus, não caminhávamos com Deus, nós éramos imundos por essência, mas Deus, olhando para nós, resolveu nos resgatar. E quando Ele nos resgata, Ele faz um milagre. Ele não simplesmente dá uma maquiagem, não simplesmente põe alguns adesivos na gente, nos embeleza. Deus, na verdade, quando nos resgata, Ele nos transforma. E a Bíblia diz que somos chamados, lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que agora nós somos chamados de filhos de Deus. E diz mais, diz que o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito que nós somos filhos. E Romanos capítulo 8 traz a grande evidência de aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam, vivem, provam, desfrutam as coisas do Espírito. Mas aqueles que se inclinam para a carne, a palavra sarx, carne, diz respeito às volições naturais, diz respeito ao desrespeito por Deus, a rebeldia contra Deus, a desnatureza, a coisa contrária. Ele diz, aqueles que se inclinam para o Espírito, ou seja, no seu desejo interior, olham para Deus e dizem: eu te quero, Senhor. Esses naturalmente vão receber do Espírito e vão provar as coisas do Espírito. E esses, quando provarem as coisas do Espírito, ouvirão no seu interior uma voz anunciada do céu, a semelhança daquela voz que no dia do batismo de Jesus, do céu bradou, dizendo em alta voz e bom som: esse é meu filho amado, eu tenho prazer. Pois Romanos capítulo 8 fala que aqueles que se inclinam para o Espírito provam das coisas do Espírito, e diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, anunciando numa voz poderosa e íntima: este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Glória a Deus. Abrão é o protagonista, Abrão é o primogênito, é o primeiro nessa história do caminho da fé com Deus. Aí você pode dizer: mas e Noé não era assim? E Sete não era assim? E Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou, não era assim? Era. Todos eles eram. Mas lembra que todos eles eram antes do dilúvio. Mas o pós-dilúvio, a humanidade se perde no Babel. E agora o novo caminho de Deus
é pessoal, é íntimo, é Ele vindo, escolhendo e trazendo para si. Abraão, vamos caminhar comigo. Um dia Deus fez José, Maria, Elisandra, Cristina, Adão, vem caminhar comigo. Pegou a mim e a você e tirou do meio do nevoeiro, no meio do colapso, e disse: vem caminhar comigo. E a história que se segue, a história de Abraão, é a história de Deus caminhando com Abraão para fazer Abraão crer, para fazer Abraão entender as repercussões na vida da obra que Deus tinha feito nele. Ou seja, agora as obras que Abraão vai provar, as boas e as más, as coisas boas e as coisas que são ruins, que prejudicam, agora Abraão, depois que foi chamado por Deus para ser uma bênção, Abraão vai provar no caminho o que é ser uma bênção, vai provar a transformação do que Deus operou nele. Por isso eu posso dizer que o caminho com Deus, a vida espiritual, a vida cristã normal, sempre será um caminho, não é um processo de se tornar nada, porque eu e você não temos capacidade de adquirir nada de Deus, nem mesmo de clamar a Deus para adquirir alguma coisa. Não temos capacidade de nos santificarmos, não temos capacidade de nos transformarmos, não temos capacidade de fazer nada de bom em nós mesmos, que dirá para os outros. Mas aquilo que Deus operou na cruz, que nos transformou, nos fazendo ser uma bênção, na história, no caminho, isso vai sendo revelado, vai sendo evidenciado. A história de salvação pessoal é a história de um momento onde você e eu nos apercebemos que Deus nos amou, que Deus morreu na cruz por nós, que Deus nos salvou, e agora que somos salvos e somos transformados pelo amor e misericórdia de Deus, nós vamos paulatinamente, dia após dia, vendo isso. Eu já não sou o mesmo. Antes eu tinha uma inclinação maldita e me adaptava. Quando eu ia para o meio daqueles que não conhecem a Deus, quando eu me sentava no círculo da corrupção, quando eu ouvia as histórias, quando eu era incluído em grupos de WhatsApp, quando eu era incluído em grupos de Facebook, quando eu era incluído em grupos perniciosos, antes aquilo não me era estranho, eu ria, eu brincava, eu postava, eu achava a maior graça. Mas quando Deus veio e me transformou, eu vou descobrindo que de repente aquela piada, que de repente aquela pessoa que era tão legal, tão joia, parece que não se compatibiliza tanto assim, porque dentro foi mudado. Não foi fora, foi dentro que foi mudado. Portanto, irmãos, eu preciso ressaltar que a vida cristã não é uma vida comportamental, é uma vida essencial. O que muda, não muda fora, mas muda principalmente dentro. E de dentro começa a escorrer um novo tipo de vida. E a gente vai descobrindo no processo que a gente não se compatibiliza mais com o mundo, com os valores do mundo, com as histórias do mundo, com as inclinações, com as percepções, com a cosmovisão desse mundo. E essa transformação que vai se evidenciando na história, ela ocorreu num ponto, que foi o ponto onde Deus nos alcançou. Veja a história de Abraão, como ela é processual, como ela não é simplesmente: Abraão, ouve ser tu uma bênção, e ele diz: agora eu sou uma bênção. Mas perceba como há um processo. Vamos voltar para lá, para a história de Abraão agora, e dê uma olhada, por favor. O texto diz, a partir do versículo 27, que eles habitavam em Ur.
e que houve um chamado de Deus em Ur. Nós acabamos de ver isso no texto lá de Josué, mas se você tiver alguma dúvida se o chamado foi em Ur mesmo, você pode ir para Atos, capítulo 7, versículo 2, lá diz claramente no discurso de Estevão, que Abraão foi chamado na terra de Ur. Portanto, não há dúvidas bíblicas de que foi em Ur da Caldeia que Abraão foi chamado. Mas o texto diz para nós aqui, a partir do capítulo 27, que quem sai de Ur em direção a Canaã é a família toda de Abraão. E diz o texto, por causa do respeito que se tem aos pais, diz o texto que Terá saiu com os seus filhos. Harã já morreu em Ur da Caldeia. Mas aí os outros filhos, Naor e Abrão, saem junto com Terá. Sai em direção a Canaã. Foi o chamado de Abrão, não foi o chamado de Terá, não foi o chamado de Naor. Agora, há duas perspectivas que a gente precisa ver claramente. Primeiro, o chamado que envolveu Abraão foi um chamado que de alguma maneira a família sentiu. Aquilo que Deus tinha feito no coração de Abraão houve repercussões claras sobre seu pai e sobre seu irmão. A dimensão da relação com Deus começou a tangenciar, a tocar, a de alguma maneira mexer com a família. Nós não podemos dizer o motivo pelo qual Terá resolveu sair de Ur em direção a Canaã. Se foi simplesmente porque ele amava muito Abraão, se foi porque aquela história com Deus interessou a Terá, se foi porque talvez Terá não podia se ver longe do seu filho, amava muito o seu filho e disse: não, se você vai eu vou junto. A gente não sabe, as motivações a Bíblia não diz, mas o que a Bíblia diz que Abraão precisava sair da sua terra e da sua parentela. Duas coisas, presta atenção. Terra, sai de Ur, vai agora para Canaã, para a terra que eu te mostrarei. Mas a segunda coisa é: sai da tua parentela. Deus falou isso para Abraão, mas Abraão sai de Ur em direção até a terra prometida, até a terra de Canaã. E ele não pega o caminho mais rápido, porque o caminho mais rápido, levando a comitiva toda que ele tem, não seria possível. Abraão teria que atravessar um grande deserto. Ele faria uma hipotenusa, ele seguiria direto de Ur em direção a Israel, em direção à terra prometida. Mas ele não tem condições, porque aquilo é uma terra desértica. Então se ele fosse sozinho com Sarai, certamente ele conseguiria atravessar aquilo em poucos dias. Mas ele saindo com o rebanho, saindo com servos, saindo com o seu pai que já tem idade, saindo com o seu irmão Naor, ele não tem condição de fazer a hipotenusa, ele faz um arrudeio. Ele segue até a região do Tigre e Eufrates, depois ele vai margeando aquela terra, até que ele chega à terra de Harã. A terra de Harã é uma terra esquisita em relação ao alvo de Deus. Claramente a gente percebe que Abraão não está obedecendo claramente a Deus. Abraão está, como muitas vezes eu e você fazemos, ele está obedecendo em parte, mas não totalmente, radicalmente. Ele está obedecendo em parte. Ora, eu olho para isso e percebo, isso é o natural do ser humano. Ele foi impactado pelo Evangelho, Deus o tomou para si. Ele não entende claramente o caminho com Deus, ele não sabe realmente as repercussões do caminho com Deus. Deus diz: eu quero você agora numa novidade de vida, eu quero você agora vivendo uma nova história. Mas ele não entende claramente o que é essa novidade de vida, o que é essa nova história. E por não entender, às vezes por relaxamento, por displicência, às vezes por comodismo, e às vezes porque a gente não quer largar o que Deus disse para largar, a gente simplesmente obedece parcialmente. E alguém já falou que uma obediência parcial é o mesmo que uma desobediência parcial. Ou seja, dependendo do lado que Deus olhar, a gente está em crise. Abraão saiu, mas não foi para onde Deus estava dizendo para ele ir.
E a gente pode dizer, baseado nesse texto aqui do 11, a partir do 27 até o versículo 32, que certamente um dos motivos que é evidenciado na palavra para ele não ter ido direto para Canaã é a família. Ele não aborreceu pai e mãe. Ele não seguiu o caminho com Deus de forma a se entregar completamente. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Por favor. Mateus capítulo 10. Vamos encontrar aqui a partir do versículo 37. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 37. Hoje é o dia das mães. Por isso, é bom que a gente leia esse texto. Versículo 37, irmãos. Diz assim: quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, Jesus é quem está dizendo, não é a igreja, não é o pastor. Então não confunda. A gente não pode amar a igreja, amar o pastor, amar a doutrina mais do que a gente ama pai e mãe. Mas a gente tem que amar Jesus mais do que a gente ama pai e mãe. Abraão não está fazendo isso. Vamos lá, o versículo 37 diz ainda: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Esse é o caminho do discipulado. Esse é o caminho da vida cristã. Percebe, irmãos, isso não é uma coisa para Abraão. O que Abraão está começando a viver quando Deus o chamou, e Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Tinha que deixar pai, mãe e irmãos. Tinha que seguir Deus, no caminho de Deus, nos projetos de Deus, na história de Deus, aquilo que Deus intentava. Ele não sabia claramente, porque a Bíblia diz que ele peregrinou já em Canaã, como terra da promessa, sem saber. Ou seja, não havia clareza, porque Deus tinha chamado ele, Abraão, para seguir consigo. Deus disse assim: vem comigo, eu vou te mostrar. Ou seja, o ponto importante não era simplesmente sair, mas era seguir com Deus. E para seguir com Deus, Deus tinha que ser não apenas prioridade. Preste atenção nisso. Deus não tinha que ser apenas prioridade, Ele tinha que ser único. Deus não quer que eu e você tenhamos Ele apenas como principal. Ele quer que tenhamos Ele apenas como único. E há uma distinção entre uma coisa e outra. O principal quer dizer, a gente elenca as prioridades, e aí a gente diz assim: primeiro vem Deus, depois vem isso, depois vem aquilo, depois vem aquilo outro, depois vem aquilo outro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: Jesus, morreu por todos, todos nós, para que nós, os que morremos, vivamos para Ele. É uma troca simples, bem real, bem concreta, bem direcionada. Deus está dizendo assim: eu dei meu filho por vocês, ele morreu a morte de vocês, para que a vida dele agora seja vivida por vocês. Jesus vai para Caná da Galileia, está num casamento, de repente falta vinho. Maria, a sua mãe, chega para Jesus e diz: filho, acabou-se o vinho. E então Jesus responde para Maria, sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Preste atenção, o que Jesus está fazendo com Maria naquele momento não é um desrespeito. O que Jesus está fazendo com Maria é o que Abraão não conseguiu fazer com Terá. É o que eu e você muitas vezes não conseguimos fazer com nosso pai e mãe, nem com nosso irmão. Muitas vezes não conseguimos fazer com filho e filha.
É que quando Deus chama eu e você para caminhar com Ele, eu e você não podemos ter Deus apenas como prioridade. Ele tem que ser único. Único. Por isso essa ideia, deixar pai e mãe para seguir Jesus, não é apenas quando o pai e a mãe não são crentes. É quando se quer seguir a Deus. Ontem a gente estava celebrando os 10 anos de casamento de Daquinho, e lendo o texto lá de Gênesis, que fala a respeito do casamento do homem e da mulher. Diz o texto lá: por isso deixará o homem o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Toda vez que a gente vai colocar alguém como sendo o principal, não é apenas o principal, tem que ser único. Imagina se, por exemplo, a proposta do casamento fosse assim: você deixa para poder ficar com aquela mulher, mas também pode ter outra mulher, e também outra mulher, e também outra mulher. Se fosse essa a proposta, a mulher não seria única. Se a proposta foi: você vai casar, mas ao mesmo tempo a sua família é quem vai mandar na sua casa, vai mandar na sua esposa, vai mandar no seu marido. Nunca essa família a mulher seria única para o seu marido. Assim é também a Bíblia. Assim é também o nosso caminho com Deus. Chamou Abrão: deixa tua parentela. Mas logo de cara, Abrão não deixa a parentela. Ele segue com seu pai, segue com seu irmão, ele segue com seus sobrinhos. E esse Ló, me parece, não só sou eu que comento isso, outros comentaristas preciosos comentam que Ló foi adotado por Abraão, mas era para deixar a família. O filho adotivo era para deixar também, para seguir a Deus. Radical demais, é ou não é, irmãos? Então o que aprendemos nessa manhã? Que Deus pega e nos chama. E quando Deus nos chama, Ele nos chama para ser Ele, não só o primeiro, a prioridade, mas ser o único. Quando Deus nos chama, Ele nos tira da condição que éramos, imundo, trapo de imundícia, e nos transforma. E agora na história, no tempo e no espaço, no cronograma dos episódios da vida, nós vamos entendendo, reconhecendo a transformação que foi operada de uma vez para sempre, mas que no tempo e no espaço vai pela fé se percebendo, se discernindo, se crendo, para se caminhar única e exclusivamente com Deus. Eu tenho orado desde quando minha esposa ficou grávida. Pela primeira vez que eu comecei a orar assim: Pai, eu te peço, meus filhos te amem mais do que a própria vida, te amem mais do que tudo. Essa é a minha oração a respeito dos meus filhos. É a mesma oração que eu faço a respeito de mim e também a respeito da minha esposa. Que ela te ame mais do que tudo. Irmãos, talvez esse seja o melhor presente que a gente pode dar à nossa mãe. Seja o melhor presente que a gente pode dar ao nosso pai. É dizer e viver um amor profundo por Deus, sendo Deus, de fato, primeiro e o único na nossa vida. Vamos orar, feche seus olhos, por favor, convidar o pessoal do louvor. Senhor, Tu estás conhecendo os nossos passos, os nossos caminhos. Sabes bem, Senhor, quando nós desobedecemos, misturamos as coisas, deixamos de lado. E aqui, Senhor, nós somos mais uma vez visitados pelo Teu Espírito, para nos renovar a memória, para nos encaminhar de novo em direção ao Senhor. Por isso eu te peço que Tu abençoes aqui cada pai, cada mãe, cada filho,
cada um de nós para caminharmos com o Senhor. Pai, nos ajuda a ver, reconhecer essa história, reconhecer o teu caminho, Senhor. Ó Pai, abençoa mesmo cada lar, cada casa, cada pessoa, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.